Na Fogueira com Elas Live começando, eu sou Fabiana Barros, estou aqui com a minha parceira Milene Nascimento. Hoje é um dia super especial, estamos com uma convidada muito especial, mas antes de tudo vou pedir para você deixar seu like, seguir a gente lá no Instagram, seguir a gente e se inscrever aqui no nosso canal também, né? E compartilhar com quem você acha que tem interesse nesses assuntos que a gente passa aqui no nosso canal. Não é isso, Mila? É isso aí, gente. Vamos incentivar, né? Nosso projeto é para trazer consciência, trabalhar a espiritualidade, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho, Andréa Fracomano. Seja bem-vinda. Gratidão, gratidão, meninas, pelo convite, por estar aqui com a sua audiência, podendo expandir mais, um pouco mais, né, de conhecimento. Vocês já estão fazendo isso com maestria, e que bom que eu pude também estar aqui trazendo um pouquinho do nosso modus operandi com essa espiritualidade toda. E estou muito grata, né, pela oportunidade também de estar falando num palco ou numa fogueira, né, com mulheres. É muito especial para mim ter essas oportunidades de estar em programas que são aí conduzidos por mulheres, que eu acredito muito. Nós somos a cura desse planeta sem, né, nenhum viés de separatividade, ao contrário, mas olhando mesmo como o útero cósmico, né, que gera tudo. Então, como é importante nós nos vermos como aquelas que realmente são as guardiãs desse útero cósmico, desse ventre cósmico, para poder semear amor nesse planeta e, quem sabe, levá-lo à sua própria cura, né? Então, eu fico muito feliz de estar numa fogueira com irmãs de alma. Aham. E a gente está vivendo uma era em que a gente pode falar abertamente, né? A gente pode trazer isso à tona, né, André? Sim, sim. Então, aproveitando que a gente pode falar, a gente vai deixar você à vontade para falar de você, do seu trabalho, falar da apometria, dessa conexão da ciência e espiritualidade, né? Entrar no Muito tema. legal. Muito bom, muito obrigada. Bem, para mim não há como falar de espiritualidade sem falar de ciência. As duas andam juntas, em que pese terem ficado por tanto tempo apartadas, né? Talvez até por essa nossa mania do ser humano de querer entender tudo, então ele começou a se afastar de tudo, né? De tanto tentar entender, ele se afasta. Só que é tão interessante que até nisso espiritualidade se manifesta, até na ciência. Porque toda vez que a gente fica dando voltas para explicar algo que a gente não entende por meio da ciência, essa volta fecha novamente um círculo e retorna ao centro. E esse centro é sempre uma resposta espiritual, né? Você pode desenvolver uma série de conceitos, descobrir uma série de novos elementos químicos, atômicos, né? Quark, e agora as nanotecnologias, elas vão sempre levar de volta para o mesmo lugar, né? Que é para aquele lugar do incognoscível, daquilo que você ainda não consegue explicar. E aquilo que não se explica é o todo, né? É toda aquela energia que gera tudo que há. Então, não é separado, e neste momento, eu acho que a gente está vivendo esse, essa junção, de fato, das duas coisas como suporte uma à outra, e não mais como algo para questionar a existência ou não de algo, agora como suporte. E eu tenho, nessa minha trajetória, percebido o quanto é importante unirmos ciência e espiritualidade na cura, né? Entendendo cura como algo que não foi lá, resolveu e acabou, mas a cura é um processo, né? Um processo contínuo e permanente. Nós, seres espirituais viventes na matéria, estamos no processo curador de olharmos para os nossos sentimentos, nos tratarmos quanto a eles e irmos em direção à evolução, né? Essa evolução que é também permanente, mas ela pode levar mais ou menos tempo a depender do quanto eu vou curando as minhas feridas, as minhas dores, os sentimentos que estão adoecidos. E a ciência e a espiritualidade hoje têm dado as mãos nessa direção, porque por muito tempo, né, nas últimas décadas, a gente ficou muito focado na medicina tradicional como solução para os nossos problemas de saúde física, mental e emocional.
E aí o que a gente assistiu foi um fracasso, no final das contas, né? Porque você só fica mantendo as pessoas adormecidas para a dor, mas a dor continua lá. Então, se aquele problema continua lá, ele não teve uma solução, ele teve um adiamento, né? Vamos jogar isso para o futuro. Só que o futuro é o nosso presente, então o tempo que eu deixo de entender os meus sentimentos, aquilo que me aprisiona diariamente em pensamentos nocivos, viróticos, como eu gosto de chamar, em dificuldades, bloqueios para realizar coisas no meu dia a dia, na minha vida, na minha existência, seja nas minhas relações afetivas, seja na minha relação profissional, no meu trabalho, no meu desenvolvimento, né? O tempo que eu perco nessas dores, que acabam provocando outras ainda maiores, porque cada dor minha relacionada a esses pequenos mundos internos refletem nos grandes mundos externos, né? Porque se eu estou em guerra internamente com as pessoas que me cercam, com as minhas relações, isso é uma frequência, uma vibração que reverbera no todo, reverbera no planeta e retroalimenta um sistema energético de guerras, desarmonia, de necessidade de pertencimento, de território. Então, a gente vê realmente o micro sendo replicado o macro sendo replicado no micro, e esse micro somos nós. E aí o que eu percebo é que nós estamos caminhando agora com ciência e espiritualidade juntas, entendendo essa espiritualidade de um ponto de vista também mais expandido, que não é só aquilo que hoje não, né? Que a maioria das pessoas entendem como espíritos não encarnados, né? Guias, mestres, mentores. Espiritualidade é algo que é muito maior que isso. Espiritualidade é tudo aquilo que me torna completo em mim, que me torna verdade, que me torna um pequeno Deus cumprindo uma missão de aprendizagem na matéria. Aquilo que me torna uma essência divina, aquilo que faz com que eu ame o meu próximo, que eu desenvolva compaixão, que eu deseje o melhor para todos, que eu perceba a diferença entre bem e mal e, portanto, comece a fazer escolhas que são boas para mim e também para um coletivo. Aquilo que vai paulatinamente transformando, a partir de você mesmo, o que você também coloca para fora de você. Então, a espiritualidade é algo muito maior. E aí a gente pode chamar ela de uma outra coisa, a gente pode chamar ela de autoconhecimento, a gente pode chamar ela de outra coisa, a gente pode chamar ela de Total. desenvolvimento em direção à evolução. E aí, por muito tempo, as pessoas foram Totalmente, colocando as né? coisas, né? Foram colocando as coisas em caixinhas, né? E separando isso tudo. E aí vem, né, todos os estudos, as psicologias, as psicanálises, a psiquiatria, que foi separando, nós fomos nos separando tanto do nosso eu espiritual, que a gente começou a criar, dentro da própria divisão da ciência, outras microciências, e aí a gente foi se separando cada vez mais, até a gente não saber mais nada. Então, hoje a gente tem um médico que estuda o cérebro mecanicamente, eu tenho um médico que estuda o cérebro sinapticamente, eu tenho um médico que estuda a neurociência, eu tenho um médico que estuda... E aí, quando você vê, estão fazendo subdivisões de algo que é uma coisa só, né? Que é um espírito. Sim. E aí o que vem surgindo a partir dessa ciência que tanto pesquisa é o encontro mesmo de um lugar que não se explica por meio de nenhuma teoria, né? Ela é realmente um experienciar a vida, experienciar a existência, experienciar aquele lugar do nosso silêncio interno, onde as perguntas recebem respostas. É aquele lugar onde você começa, a partir de uma respiração consciente, a partir de uma compreensão, de um entendimento, que entender é diferente de compreender. Você pode entender algo, a partir de alguém te explicando aquilo. Mas compreender é sentir aquilo como algo atávico. Essa compreensão faz com que você se transforme, se altere a tua química, a tua genética, o teu DNA. Ele vai sendo, a partir de novos
conceitos e conteúdos que passaram pelo entendimento e vibram a compreensão, você vai alterando o seu estado energético. E ao mudar o seu estado energético, você altera também tudo que está em ressonância no teu campo, neste campo vasto onde a gente está habitando. Porque somos todos energia, no final das contas, e somos apenas isso. Um monte de átomos aglomerados, né? E hoje a gente, então, nota que, finalmente, nós estamos trazendo esses conceitos da espiritualidade para o campo da ciência como processo realmente de cura. E aí, o que eu vejo de mais interessante, que é a minha área de trabalho, de pesquisa, de método aqui, é exatamente de que modo eu, unindo essas duas hipóteses, né, ciência e espiritualidade, eu construo um caminho de autonomia para que as pessoas possam se curar mesmo nas suas questões. Lembrando que cura, como é um processo, a cada passo que eu dou em direção de um entendimento e compreensão, eu desato um nó. Mas ao desatar esse nó, outros ainda estão por vir. E aí, quanto mais eu faço essa tarefa, mais próximo eu vou ficando daquilo que eu sou, né? Do famoso eu sou. Porque quanto mais você desata os nós, mais você caminha em direção à autoaceitação, auto-perdão, né? E todas essas auto-perdão, autoconsciência de si próprio, de quem é você dentro de um sistema, a partir do seu sistema mais próximo, familiar, de quem é você a partir desse sistema expandido, das relações que estão relacionadas dentro desse sistema, aí expandindo ainda mais disso enquanto um processo de herança ancestral sua, da qual você já é parte muito antes mesmo de você imaginar, porque se você é um espírito viajante, né, dentro da matéria, você já viveu muitas hipóteses antes. E por ter vivido muitas hipóteses antes, você pode ter sido o seu próprio escritor da tua história lá atrás, um ancestral teu, e que está aí ainda carregando toda essa energia de sentimentos não compreendidos, mas sentidos e ressentidos de tempos em tempos, para te trazer de volta enquanto um ser humano, com todo esse projeto planeta Terra em evolução, para olhar novamente, ter uma nova oportunidade de cura desses sentimentos, que adoecem a matéria, adoecem o campo físico, porque tudo que está vibrando em dissonância com o que é amor, que é o que te gerou, que te cria e te recria o tempo todo infinitamente, é amor. Quando esse amor está em desordem com alguma dessas relações, por sentimentos não entendidos ou não compreendidos, você está adoecendo no sistema. E o seu sistema adoece junto, né? Porque é uma laranja podre num cesto, vai apodrecer as demais. Nós estamos agora no trabalho de curar essas laranjas, né? De fazer com que a gente vá paulatinamente olhando para aquelas camadinhas, mais uma a uma, até a gente conseguir deixar essa laranja íntegra, integral, integralizada com esse todo, da onde ela é parte, desde sua origem primeira, que é a fonte divina que deu origem a tudo. Então, quando eu trago essas consciências todas para dentro da minha própria vida, da minha própria existência, por dor e sofrimento, porque aquela máxima que a gente escuta em muitas religiões de que ninguém vai à espiritualidade por amor, senão pela dor, ainda é uma verdade. Eu também, quando eu me vi diante de processos de dor e sofrimento que eu não estava conseguindo respostas, a espiritualidade foi o caminho que me levou ao autoconhecimento, né? E o autoconhecimento cada vez me aprofunda mais no meu eu espiritual. E aí isso foi me trazendo respostas para as minhas próprias perguntas. E respostas que se transformaram num método, que é o que eu chamo hoje de apometria sistêmica. E que veio junto com todos os... É o que eu digo, a grande oportunidade de se estar vivo, fazendo essas nossas lições de casa, que é parar de perguntar, e por que que eu estou passando por isso? Por quê? Ai, como que eu me viro? Como que eu faço isso? Como? Esperando uma fórmula mágica que alguém vai te entregar, é você experienciar.
e ir para essa verdade, né? Ir ao encontro do porquê desta dor, mas internamente, não esperar que alguém aqui fora te responda. É você assumir o seu lugar de adulto na evolução desse planeta e não mais da criança esperando que alguém de fora venha te salvar, te socorrer, porque isso já aconteceu, esse milagre já foi feito, quando nós, como centelhas, fomos colocadas, plantadas aqui nesse planeta para aprender com essa grande Mãe Terra, com tudo o que ela é em expressão do que nós somos, né? Os minerais, os reinos, animal, vegetal, o fogo, a terra, o ar, a água, os seus elementos, o éter, isso tudo já somos nós. E nós viemos para experienciar dessa observação dessa grande mãe como uma criança, para aprendermos então como que a gente lida com esses elementos e esses reinos em nós para o nosso processo de crescimento evolutivo. Mas a gente se perde no caminho e, num dado momento, igual crianças muito mimadas, vamos ficando apegados à forma e às coisas. E vamos achando que somos donos dela. Até por um pensamento e um sentimento distorcido de não pertencimento, porque quando a gente saiu da casa, né, da casa gostosinha lá, papai e mamãe, lá na Centelha Divina, quando a gente caiu, né, da mônada e começamos a nossa grande viagem aqui nesse plano, a gente já se sente não pertencente, porque parece que a gente está começando algo muito distante do que nos gerou. E a gente, ao fazer isso, começa a ficar aquela criança que, além de mimada, é aquela que é arrogante, que diz: eu dou conta, pode deixar, eu resolvo do meu jeito. Também vocês vão ver só o que eu vou fazer. Vou mandar isso tudo aqui, tudo é meu, não vou dividir com ninguém. E aí a gente vai para essa postura, né, que eu gosto, que a Helena chama dos pequenos Krishnas, fazendo arte, né, no grande tecido da vida, pintando e colorindo com cores que depois se misturam tanto que fica um quadro escuro e negro. E aí a criança quer que os pais lhe deem um tecido novo para ela colorir. Ela faz birra: eu quero outro pano, esse aqui tá sujo, ficou horrível, tá tudo escuro. E os pais amorosos que são e sabem que a criança terá que aprender por si própria as lições, porque o amor também educa, lhe diz então: infelizmente não há outro tecido para você. Mas talvez se você olhar para ele por uma nova perspectiva, ele comece a mudar. E então a criança o coloca contra a luz, e como o pano está cheio de furinhos, ali forma-se um universo repleto de estrelas. E então ela percebe que ela pode fazer uma obra de arte com aquele tecido e criar novos mundos a partir de si própria, né? Que E aí lindo. bonito, também gosto desse conto que a Helena conta. E quando eu comecei a entrar nesses meus processos de grande dor e sofrimento, e aí, né, para quem não me conhece vai ouvir aqui a primeira vez, eu conto muito isso no canal no YouTube, entendendo que dor e sofrimento é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Então, aquilo que pode ser uma dor para você, pode ser uma coisa muito simples para o outro. E aí que vem a empatia. Saber que a dor do outro dói e ponto. Você não pode e não deve julgar a dor do outro, porque é dele essa dor. O quanto ela dói, como ela dói, só compete à pessoa que a sente, né? Então, a minha dor foi a dor da perda, né, que eu falo que foi os 7 atos de sofrimento, os meus 7 infernos, o mergulho dos 7, né? Que foi um casamento muito difícil, a perda de uma gestação, que me deixou muito abalada. Depois, com essa perda da gestação e o casamento muito difícil, eu mergulho no trabalho, me dedico full time para um trabalho que eu desenvolvia na época como advogada. Então, eu vou focar totalmente na carreira. E aí, nesse imbróglio todo de dor pela perda, por me achar vítima, né? De um Deus cruel que não me permitiu ser mãe, porque aí você tem que achar alguém para culpar. E por todas as coisas que eu estava vivendo, eu despertei uma memória antiga de trauma, né, que estava relacionada a uma vida passada, de um trauma já vivido. E esse despertar dessa memória antiga, antiga, bem antiga mesmo, milênios, essa minha personalidade de vida antiga, ela meio que virou, quis retomar o comando e o controle, né,
desse corpo que hoje vive, né? Desse ego, dessa alma ego vivente Andréia. Como quem diz, não, você não vai dar conta, eu vou fazer do meu jeito, porque da outra vez que eu vivi esse trauma, eu fiz assim, então a gente vai fazer assim de novo. Como é uma memória e a sua está nas tuas entranhas, às vezes isso causa um verdadeiro bug no teu sistema e aquela memória antiga começa a vir com todas as emoções, os sentimentos e a forma de agir e reagir com a qual ela lidou com os problemas que ela viveu. Só que se ela tivesse resolvido, você não estaria reencarnada. A gente já teria outro plano. Então, ela resolveu. Ela criou mais dor e sofrimento ainda. E essa minha alma antiga, ela realmente ela se sobrepõe a mim em vários momentos da minha vida, tanto que, na época, eu fui diagnosticada bipolaridade. Né? E hoje, está claro que isso não é uma verdade. Mas porque eu tinha realmente momentos em que aquilo tomava conta de mim, da minha postura, das minhas ações. E eu dizia isso, inclusive, para minha terapeuta na época, minha psicóloga, dizia, não sou eu, é uma outra eu que não sou eu. Ao mesmo tempo que eu sei que sou eu não sou. Porque eu venho uma energia, uma forma de expressar que parece que não sou eu. E isso me incomodava muito, porque a sensação realmente é que havia duas dentro de mim, né? E aí isso também se agravou muito, e, enfim, daí vem a perda do meu trabalho, depois, na sequência, eu tive que retirar o útero, então qualquer plano de pensar em ser mãe já não era mais viável. E a minha separação, na sequência, um relacionamento amoroso que foi muito difícil para mim, a perda dessa relação, né? Saio do casamento, entro num relacionamento amoroso, e foi um relacionamento muito narcísico, ele era uma relação muito narcísica, que era baseada muito no outro, e eu acabei fazendo tudo pelo outro, e aí eu vivi todos os dramas, né, de relações assim, enfim, até que cheguei num momento que eu falei, nossa, não está valendo a pena viver, não está valendo a pena, tudo que eu faço dá errado, a minha vida está sem sentido, estou sentindo um vazio enorme. E nesse pensamento, né, virótico, eu passei a sofrer obsessões até por ter despertado aquela alma antiga. Tudo o que estava vinculado a essa memória também desperta, inclusive os inimigos. Porque a gente está num campo vibrando. O que eu falo é o seguinte, né? Eu gosto dessa definição. As memórias não estão vivas. A vibração delas, sim. Né? Porque o que você já viveu, as personagens que você já foi no seu projeto vida, as muitas existências, elas não existem mais de fato. Fisicamente não tem, porque elas já viraram, veio do pó veio, o pó voltará, viraram novamente o corpo, a morada, volta para a Terra. Veio da Terra, volta para a Terra. O que fica é uma memória, uma informação, um conteúdo que é útil. É um conteúdo que compõe o nosso espírito, com todas as informações que a gente precisa para o nosso processo evolutivo. O ruído, que são as dores, os sofrimentos relacionados aos sentimentos, que a gente não conseguiu ainda compreender para soltar essas amarras, né, que a gente vai sim se emaranhando por meio desses sentires, é o que a gente está em processo de cura, que é o que a gente está em processo de transformação para evolução. E a cada vez que a gente reencarna, a gente vem com o propósito de se melhorar naqueles eventos, naqueles sentires, naqueles sentimentos. Não com o outro, sempre consigo mesmo. Mas a única forma de você tratar isso é retornando a um campo, né, de relações com as quais você já vivenciou antes, para ressentir. Vai vir em formas diferentes, nomes diferentes, corpo diferente, sexo diferente, muitas vezes, mas você vai ver o seu sistema ali replicado novamente. E quando eu, então, que eu acesso essas memórias, elas não estão vivas como uma entidade, mas a vibração delas, sim. E quando você acessa essa memória e essa vibração retorna, tudo que vibra em ressonância com aquilo retorna também. Mas como nós somos seres altamente tecnológicos, a gente tem uma tecnologia embarcada de última ponta, e eu desafio qualquer pessoa a questionar isso. Porque você pode fazer a IA que for, você pode desenvolver o foguete que for, e aí eu te pergunto, quem desenvolveu?
Um homem. Um ser humano. É a nossa capacidade, que ainda está muito refém de nós mesmos, que dá conta dessa estratégia toda. Porque na hora que a gente realmente der o nosso salto quântico de evolução desses sentimentos, a gente vai destampar a tramelinha, que eu brinco, né? De toda a informação que a gente tem, de todo esse conteúdo que não começou neste planeta. Conteúdos que estão vindo com a gente numa grande viagem cósmica de muitas estrelas e galáxias que foram sendo aí somadas nesse todo que nos compõe também, do qual nós fazemos parte, enquanto essa centelha viajante. Então, quando eu acesso essa minha memória de experiências antigas, ela tem uma vibração. E a gente tem uma tecnologia tão incrível que a gente não conhece, a gente desconhece ainda, porque o nosso trabalho é conhece-te a ti mesmo e desvendarás o universo. A gente ainda está tentando conhece-te a ti mesmo, desvendar o universo aí é outra história. Mas a gente ainda não conseguiu, né, o conhece-te a ti mesmo. Porque, na verdade, a gente é uma tecnologia tão avançada que, ao acessar, é quase como apertar o play daquela vida e tudo que fazia parte dela rebobina. Ela volta e volta tudo que tem ali de sentimentos e todos os emaranhados que a envolvem. E aquilo tem uma vibração tão intensa que ela é capaz de movimentar atomicamente energias. Essas energias, elas despertam todas no campo. Então, muitas vezes, né, aquilo que a gente chama de obsessor são essas energias, são esse nosso ego inferior de muitas existências anteriores que ainda estão vibrando em frequências tão baixas que elas têm a capacidade de manifestar mesmo como hologramas na nossa vida e trazer essa memória à tona. E essas memórias são aquelas que a gente também precisa curar, por isso que eu digo, não há mal, né? Na verdade, até o mal trabalha para o bem, ele só não está consciente disso. Então, até essas coisas mais antigas que a gente revisita e que são negativas, também estão aí para nos mostrar onde a gente precisa se tratar, se curar. E essa foi a questão que aconteceu comigo. Ao eu entrar nesse meu conflito existencial, eu ativei uma série de memórias. Né? Ativei uma série de lembranças vibracionais de existências antigas e tudo o que acompanhou essas existências de negativo. Então, eu comecei a sofrer uma série de obsessões de todos os níveis, o que a gente chama mesmo de obsessões complexas. Né? Eu vivia ataques energéticos constantes, né? E aquele apoio, né, moral para termina com a vida mesmo, dá fim mesmo, vamos embora daqui, né? E todas as coisas que vêm junto com o ataque espiritual, ou seja, você, além dos pesadelos, de você não dormir direito, você acorda um caco, o seu dia se arrasta, você passa a adoecer mais ainda fisicamente, porque você começa a sofrer tudo aquilo que já num passado você viveu de agressões, de magia, aquilo tudo está no teu campo vibrando e volta a vibrar com força, né? E aí você vai adoecendo em todos os aspectos. Então, eu comecei a adoecer mesmo, emagreci, passei a pesar 50 quilos, aí fui diagnosticada depressiva, aí vai tomar remédio antidepressivo, aí você fala que está vendo espírito, ouvindo voz, você vai sendo diagnosticado com remédio, e tratando com remédio, né? Essa é a dor. E ninguém te leva a sério, né? Porque acha realmente que você é louco. É doido. A minha sorte, que eu digo que se é que a gente pode chamar de sorte, é que a minha psicóloga, na ocasião, ela tinha, né, esse trabalho mais voltado para Carl Jung, então ela tinha, né, uma linguagem já mais espiritualizada. E ela me disse, dentro de um dos sonhos que eu tive, ela começou a me falar sobre procurar a espiritualidade, que talvez isso também me ajudasse, enfim. Até que num dia que eu realmente tentei por fim a minha existência, eu recebo uma visita que não era em desdobramento de sono, que eu fazia e não sabia que era isso, mas foi realmente uma visita acordada, despertada, né, de Vó Maria, minha mentora, guia, mãe, mestra, enfim, todos os adjetivos são poucos, e ela só me diz assim: filha,
qualquer coisa que você diga, na verdade não é nada, não precisa qualificar, né? Porque aqui onde a gente está, na verdade nós não somos nada, né? E ela é uma mestra ascensionada já, mas ela se plasmou para eu vê-la, né? Com a última reminiscência dela de vestes, enfim, como uma freira rezando um terço para mim. E aí começa a minha história, porque ao contar isso para minha... Eu senti muito amor naquele dia, parece que realmente algo mudou dentro de mim, como se eu sentisse que havia algo além daquela dor que eu estava sentindo, né? E ao falar isso para minha psicóloga, então ela me orientou, falou, não tem mais o que fazer com você não, mas é melhor você ir para um terreiro, Vai uma pro casa centro. espírita, vai, porque tá muito esquisito, não tem como te ajudar. E eu segui o conselho dela, né? Não tinha mais nada a perder. E mesmo no auge da minha arrogância e não acreditando em que pese ter tido N eventos espirituais na minha jornada desde a infância, na fase da adolescência, essa fase adulta, eu me distanciei muito disso. Eu fui viver no materialismo puro mesmo, com toda a força, né? Então, eu me distanciei disso, apesar de ter toda já uma relação espiritual, e que eu sei que também fez parte do meu processo, né? Porque hoje eu digo que tudo o que eu aprendi, que eu recebi, que eu vivenciei, que eu experienciei nessa minha jornada existencial, Andréia, me trouxe até onde eu estou. Foram bagagens importantes, inclusive tudo que eu estudei no direito, né? Os filósofos que eu visitei enquanto eu estudava o direito. Isso tudo hoje compõe quem eu sou. Nada disso foi jogado fora. Tudo isso acrescentou ao que eu vim fazer. E aí, nessa minha ida a esse terreiro, minha espiritualidade realmente se abre de uma forma bastante, nossa, atávica, e, enfim. E ali eu vou recebendo, né, informações do meu próprio a caixa. E vou acessando memórias ainda mais profundas, com o acompanhamento e orientação do Porteira, né, que é o meu guardião Exu, e Vó Maria, e que desde então a gente, eu olhando, né, essa estrutura toda, eu vejo como isso também foi sistêmico, e porque a Avó Maria vem na representação da mãe, Porteira vem na representação do pai, eles sistemicamente já fizeram parte da minha família, né, família mesmo, encarnados em outras vidas, então eles fazem parte do meu sistema, estão na minha jornada, porque temos laços que nos unem. A avó, como essa mestra sensa que é, está na missão de não soltar a mão de ninguém, então ela sempre fala que quando você chega nesse nível, né, de consciência, não te resta outra coisa senão amar. E se você ama, a única coisa que você quer fazer é auxiliar a todos os seus irmãos que estão ainda na terceira dimensão, nas dimensões inferiores, para eles também poderem chegar a essa escala de frequência elevada. E aí eu pergunto para ela sempre, vó, e quantos são os seus irmãos que você veio resgatar? Ela brinca e fala, filha, encarnado deve ter quase 9 bilhões já. Nossa, Ou seja, somos todos, né? bastante. Não tem diferença, somos todos, né? Todos estamos aqui para nos reencontrarmos a todos nós. Uhum. E aí essa família espiritual passa também a me orientar mesmo, né? Seja no desenvolvimento espiritual ali, porque Vó Maria, a primeira coisa que me trouxe, porque eu acabei indo como alguém que vai lá para buscar apoio espiritual e acabei trabalhando mesmo, né, na Umbanda por um período, me desenvolvendo na casa. E ela sempre dizia, presta atenção, né, os 2 ouvidos mais próximos da boca que eu estou usando são os seus, e toda pessoa que sentar à sua frente para passar em atendimento comigo, está vindo por ressonância a você, porque quem está vivo é você. Quem emite frequência, ressonância aqui é você. Então, as pessoas vão se sentar aqui para falar com você, com a ressonância à sua dor. Então, tudo que eu disser para elas, receba a orientação porque diz respeito a você. E é daí que vem, né, a minha frase, toda alma que a minha toca traz um pouco de mim para mim. Que aí eu fui aprendendo a me olhar, a me entender, a me perceber nos sentimentos do outro, a não julgar, a aceitar, né, as questões que você não pode mudar, a deixar de querer controlar tudo, que isso era uma grande dor que eu tinha, de querer, não, o marido é ruim, mas eu vou mudá-lo, né? Ele bebe, ele vai parar de beber porque eu vou fazer ele parar de beber.
Não, o namorado não tá, sei lá, não, não, mas eu vou mudá-lo, vou mudar as pessoas, vou mudar o mundo, vou levantar uma bandeira qualquer aqui, pronto, pode deixar que eu vou salvar todas as baleias do Atlântico. E essas coisas, elas te ferem muito mais do que te curam. Porque você vai pelo motivo. Você pode até estar fazendo coisas certas, mas pelos motivos errados, que você não toma consciência do porquê que você faz o que faz. Então, essa minha relação com esses guias foi me trazendo orientação mesmo, como se fosse uma bússola, e as coisas começam a. Quanto mais você faz esse autoconhecimento, parece que vai se abrindo para você uma série de possibilidades e oportunidades. Os livros certos, os lugares certos, as pessoas certas, parece que as coisas começam realmente a desabrochar na sua cara, né? E quando você menos percebe, você está vivendo uma nova fase da vida, que é as perguntas estão sendo respondidas por você mesmo. Você começa a entender, né, que é aquela dor e você começa a ressignificá-las a partir de você mesmo. Ali eu começo a acessar o Akasha e tanto o Porteira quanto o Vó Maria começam a me trazer instruções sobre a apometria raiz, que eu brinco, né, que é a apometria do Dr. José Lacerda. Para quem não conhece, o Dr. José Lacerda é um brasileiro, que na década de 60, no final da década de 60, ele decodificou a apometria, deu esse nome e batizou, porque a apometria, né, a tradução é desdobramento dos corpos, né, o afastamento, a apometria, né, afastamento dos corpos sutis para tratamento. Por intuição, ele acessou um campo das ideias, né, onde isso se mostrou para ele, e ele decodificou. Decodificar é escrever de uma forma diferente, com conteúdos novos, porque isso somos nós, essa tecnologia avançadíssima, que quanto mais a gente se ocupa do autoconhecimento, mais o que está no mundo das ideias e que pertence a nós tecnologicamente nos é mostrado com novas formas de fazer, ou, como eu gosto de chamar, de forma disruptiva. Disrupção, o que é? Você pegar uma caneta azul e colocar mais alguma coisa nela e ela fica azul e vermelha. Se tornou disruptiva aquela ferramenta com uma melhoria de processo. Isso nós somos, inclusive no campo espiritual e científico. Dr. Lacerda, então, acessa esse campo de um conhecimento que é ancestral, um conhecimento que não nasceu com ele, é um conhecimento que Ramatiz já aplicava, que os faraós já aplicavam, que em Atlântida já aplicava, que os lemurianos já aplicavam, e que tanto Lemúria quanto Atlântida, ao usarem esses conhecimentos de forma egoísta, de forma pelo poder, decaíram. Por isso a gente teve toda a decadência, né, daqueles nossos ancestrais lemurianos e atlantes, porque utilizaram toda essa tecnologia que a gente pode dar o nome de magia, para obterem para si algo, por ganância, por vaidade, e isso fez a decadência, né? Porque você está manipulando energias que estão aqui a serviço do todo, do bem, do amor e da justiça, de forma antimatéria. A antimatéria destrói a matéria e causa uma desordem, e foi isso que aconteceu, né? Então, isso está no nosso inconsciente coletivo. Nós somos conhecedores de todas essas informações. Mas aí, em tempos, surge alguém que consegue acessar esse campo, porque está estudando, enfim, e decodificar com novos conteúdos. O Dr. Lacerda fez isso e denominou de leis apométricas a metodologia. Então, ele denominou lá 13 leis, que são a forma de aplicar a apometria raiz, vamos dizer assim, que é né, os comandos de afastamento dos corpos sutis, por que os comandos funcionam, entendendo, né, os corpos sutis, que também não é um conceito dele, ele trouxe, ele mergulha no saber da teosofia, de Helena, de tantos outros autores que já falavam disso antes, de Bitter e tantos outros, e ele então traduz isso no que ele chama de apometria, que passa a ser uma técnica espiritualista utilizada por alguns centros espíritas ou outros universalistas para facilitar os tratamentos integral, né, nós, seres humanos. Então, eles perceberam que as nossas doenças, na grande maioria delas ou todas, elas não nascem no corpo físico.
Elas nascem nas nossas emoções, na emoção da nossa ancestralidade, né? Por meio da epigenética. E isso vai se arrastando enquanto eu não trato aquelas emoções em mim, aqueles sentimentos, eu vou adoecendo matéria. Então, eles percebem isso e percebem que, ao invés de seres de luz terem que baixar sua frequência para vir atuar no campo da terceira dimensão, é mais fácil eu elevar a frequência e chegar no meio de caminho para ser tratado, né, nesse campo, meio de caminho, né? Sair da terceira, vou para a quinta, e quem está em sétima, descer para a quinta é mais fácil do que descer para a terceira. Tem que baixar muito a sua frequência. É mais fácil a gente se elevar. Então, ele desenvolve a apometria. Nessa mesma ocasião, também começa a surgir o movimento do psicodrama. Teve Carl Jung antes, que já veio falando do que são as mandalas, do que é o ânima, o ânimos, né, que a gente pode reconhecer na espiritualidade como Exu e Pombogira, né? A nossa sombra interna, o nosso lado sombrio, e aquilo que está nas nossas sombras externas, de que forma a gente lida com isso. Então, todas essas ferramentas, na sequência, chega Bert Hellinger, um estudioso disso tudo também, e começa a observar o campo, né, a partir também de teorias que não foi ele que desenvolveu, o campo morfogenético, que veio muito antes dele, né, as definições da antroposofia, e aí ele começa a fazer uma observação de que os movimentos do nosso sistema afetam os nossos sentimentos, afetam aquilo que a gente está vivendo hoje de bloqueios, decodifica e fala das constelações sistêmicas. E hoje, o que eu faço olhei isso tudo também, né? E tive uma percepção que foi para mais profundo ainda, que foi quando, então, tanto Ramatiz, que é o nosso mestre maior dentro da nossa egrégora, que a Avó Maria, ela é uma, é, uma auxiliar dentro da corrente de Ramatiz, né? Ramatiz tem uma egrégora chamada da Cruz do Triângulo, e aí a Ave Maria tem vários braços, essa egrégora. Uma das egrégoras é o amor e conhecimento, que é a Ave Maria, né? Que seria aí a que leva essa energia à frente. E tanto Ramatiz como Porteira, né, me falaram desde o início. Agora não dá mais tempo da gente ficar tratando desencarnado. Né? A gente precisa, até porque a maioria, temos aí 8 bilhões de encarnados e 75 bilhões de desencarnados. Não tem planeta para encarnar todo mundo. Aí ele falou, mas aqui está o pulo do gato. Se 75 bilhões de desencarnados não vão reencarnar mesmo, porque grande parte deles são sombras de cada um de vocês aí encarnados. Então, Andréia, por exemplo, quantas sombras tuas estão desencarnadas e você precisa reacoplá-las? Integrar. Podemos chamar isso de fractais, né? Que cada um vai dando um nome. São partes suas. São partes suas que precisam ser reintegrados a um único espírito. E esse é o trabalho agora. E quem é que é o único que pode reintegrar as suas partes? Quem está encarnado. Porque o desencarnado muitos não têm nem consciência que desencarnou. Estão lá vivendo o looping eterno, no que se chama de umbral, inferno, o nome que você quiser dar. Looping eterno dos apegos, as emoções, as coisas, né, da matéria, as manias, aos hábitos, a vaidade, a luxúria, a gula, né? Aquilo é que está aprisionando todas aquelas nossas memórias. Então, quem é que tem o único ser que tem capacidade de discernir, né, de fazer discernimento e curar isso? Quem está vivendo hoje a experiência encarnado. Ao fazer isso, ele reacopla tudo que é seu por conteúdo, e esse conteúdo qual é conteúdo útil? Esse conteúdo útil, então, é a tua tecnologia embarcada que você vai se desenvolver para evoluir. E aí eu acesso isso, né? E ao acessar isso, eu desenvolvo o método da apometria sistêmica, onde, então, o nosso foco é tratar o encarnado.
é olhar para aquelas questões, dores, sofrimentos que a pessoa traz, lembrando que dor e sofrimento é muito pessoal, não tem julgamento nenhum. Você chegar com a sua, qual é a sua dor? Eu falo que é uma das, a maior dor, né, que todo mundo chega é financeiro, que não é. Esse é o pulo do gato. A pessoa chega falando que está com problema financeiro, que a vida não desbloqueia, que não consegue dar certo, que tudo que tenta dá errado. E quando você vai à investigação da alma, aquilo ali é o que ela está nomeando, mas as dores estão relacionadas a sentimentos que não tem nada a ver com financeiro, com dinheiro, com escassez. Mas a pessoa chega com a dor dela e nós vamos investigar a alma, que a gente chama, eu chamo de investigação, porque nós não temos o direito de interferir na tomada de decisão de ninguém do seu livre-arbítrio, mas nós podemos investigar a causa. Ao observar, o olho do observador, né? Aquela pessoa que está com o problema, então ela vem e ela, junto com a gente, vai fazer a investigação, olho do observador. Ela vai olhar a história dela a partir, ah, a partir do olho dela mesmo, mas no presente. Então, você está assistindo a sua história de um outro ponto de vista. Isso é um salto quântico, porque você não sabe o que tem atrás da parede. Você está olhando aqui dizendo problema, 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 problema. Se é problema, tem solução. Então, vamos olhar atrás da parede para ver a solução. Então, a gente vai ao passado, olhamos, e como eu sou o olho do observador, eu não posso mudar nada, eu só observo. Mas eu paro de observar de forma egocentrada, egocêntrica. O eu sou mimimi, eu estou, ai, porque comigo, aconteceu comigo, porque fizeram para mim, né, da vítima ou do algoz. Eu passo a olhar com o olho do observador, então eu olho todo o sistema envolvido. Eu consigo observar o que está por trás de todos, de todas as histórias, de quem me fez algo de ruim ou para quem eu fiz algo de ruim, o que nos envolveu naquele emaranhado. Ao fazer isso, quando eu volto aqui para o meu problema, eu já não desvejo mais. Então, eu não altero o passado, mas eu tenho uma consciência que é impossível, a partir de agora, eu não alterar o meu presente. E se eu altero o presente, eu gero uma nova consequência para o meu futuro. E tudo isso também é meia verdade, porque todo mundo diz que você não altera passado. Eu acabei de contar uma historinha que é uma meia verdade. Porque quem garante que não é o meu eu do futuro que está me levando a olhar o passado para chegar na onde ele está hoje? Porque se eu sou o futuro deste meu passado, você concorda que eu já estou alterando ele? Então é isso, por isso tem ciência, neurociência, né, nessa nossa caminhada, e é isso hoje o que a gente tem transbordado, né, expandido em conhecimento às pessoas. Porque o nosso foco aqui, hoje eu já tenho mais de 6.000 atendimentos. A Andréia sozinha não dá conta de atender todo mundo, né? Então, o que a gente precisa é formar pessoas para que elas façam em si próprias também essa pesquisa, comecem a entender, a partir das suas próprias questões, aonde estão os seus desafios, para poder fazer aí a sua revolução, né, interna, seu autoconhecimento, seu desenvolvimento espiritual, porque é um desenvolvimento espiritual, porque aqui, quanto mais você faz esse mergulho, mais você entra em conexão com essas suas partes, com essas vidas antigas e com esses seus guias, mentores, que estão aí disponíveis. Se você não os ouve, é porque você até hoje não se colocou disposto a isso. Porque aqui eles estão, eles só estão numa outra dimensão, mas existem concomitantemente, não é alguém que você chama, né? O porteiro adora falar, eu não moro dentro de uma garrafa que você esfrega, eu saio dentro da lâmpada, né? Não, eu estou aqui, você não me escuta o que eu quero, né? Porque você É tá mental, né? distraído. É a mente. É Está a distraído no mundo, né? Enquanto você estiver distraído, consumindo porcaria, que é o que o mundo te entrega, você está perdido e não acha que ninguém está por você, mas nós estamos aqui esperando, porque nosso papel é só esse. Então, quando Só eu esperando o trago as finalzinho, pessoas, né? eu trago as pessoas para o curso para que elas se formem nesse conhecimento, para si próprias, para se reconhecerem na jornada. E aí se tornarem também suporte para os demais, oferecendo, né, o seu servir, o seu atendimento para os demais.
Então, hoje, né, o meu carro-chefe aqui é a apometria sistêmica. Junto dela, eu desenvolvi a mesa radiônica Acesso, que também é uma ferramenta de suporte, que eu digo que é um efeito rápido, um desbloqueio rápido, porque a gente está trabalhando com mandalas, com os símbolos, eles por si só carregam frequências e vibração, por existirem com aquele aspecto, né, que os definiu há séculos. Então já tem uma egrégora de tanto se repetir, falar sobre aquilo, aquela energia pulsa, e feito de forma intencional, né, com um operador consciente do porquê está fazendo o que faz, utilizando uma ferramenta milenar, que é o pêndulo, que é a radiestesia, você consegue interferir, né, no campo energético daquele testemunho, da pessoa que precisa de apoio, para poder mesmo melhorar a frequência daquela pessoa. E aí, quando você dá esse, que eu falo, né, você bota oxigênio para a pessoa que não está conseguindo respirar, só dela respirar, ela começa a ver saída, e aquilo desbloqueia as camadas mais superficiais e ela começa a ter novos resultados. Então, a gente trabalha com a mesa radiônica Acesso, que é uma ferramenta canalizada aqui com a egrégora, e o carro-chefe, que é o curso de apometria sistêmica, que eu tenho formado alunos, né, já tenho mais de 700 alunos que passaram por aqui, em mais de 40 países, porque a gente faz um curso no formato híbrido, ou seja, presencial, com transmissão ao vivo online. E agora, em janeiro, a gente começa a 13ª edição, né? Eu vou formar a 13ª legal. turma. Olha que número auspicioso. Qual que é o tempo de duração do curso? Então, este ano a gente fez uma transformação total, e esse curso do próximo ano terá duração de 10 meses, né? Nossa, Então, a gente fez uma revisão porque nós estamos certificando esse curso, então ele vai virar um curso de extensão, porque ele realmente já está entrando aí com conteúdo científico também, para que a gente possa difundir ele de uma forma ainda mais abrangente, né? Levar ele para todos os cantos. E aí os alunos podem ser pessoas meramente curiosas desse conhecimento, desse saber para si, para o seu autoconhecimento, como para se tornar terapeuta, ou terapeutas que querem uma técnica a mais, um plus, né, nas suas técnicas para acrescentar aí esse valor. E o mais interessante, né, que o método, a forma, chega a ser simples mesmo, e a gente consegue trazer essa autonomia espiritual, porque por muito tempo as pessoas também vão inventando coisas assim. Nós estamos vivendo um tempo que eu falei isso ontem com um aluno meu que nós fizemos uma live até, o Lucas. Eu falei para ele, Lucas, o que vende hoje é humor, humor que é negativo, né? Esses humor, como que chama? Humor negro, né? Que não pode falar a palavra negra também, porque é letramento. Humor negativo, tragédia, né? Dor, sofrimento, gatinho, né? Gatinho, cachorrinho, né? Filminho de gatinho, cachorrinho. sexo. E sexo. O resto todo que de valor não vende. Então, se você não trouxer um drama para a história, ninguém quer comprar. E aí o que eu tenho assistido, e, assim, me deixa assim, chocada de ver as pessoas em pleno século XXI com IA aí se deixar levar, né, por coisas tão idiotas. Para mim é idiota, né? Como, por exemplo, ficar nessa. É óbvio que vende muito mais eu falar para vocês aqui assim, não, porque aqui a gente entra em confronto com os magos trevosos e a gente vai invadir os laboratórios dos submundos e vamos desmanchar e que lá e que tem os monstrão. Tem. E quem está cocriando isso é a mente humana. Você é capaz de criar o monstro que você desejar. E quanto mais você atiça esse tipo de pensamento, mais isso se cria e se replica. É óbvio que existem energias densas, porque existe um ser humano alimentando essa densidade. Não existe uma guerra do bem contra o mal, porque senão a gente está dizendo que aquela fonte primordial, que é incognoscível, a gente não consegue nem nomear, porque se eu nomeio ela já não é mais incognoscível,
que gerou absolutamente tudo o que há, que a gente não sabe o que é, porque é tanto e está tão fora da nossa forma medíocre, pequena de enxergar, que não dá para definir, tivesse realmente criado, né, alguém para destruir a ele próprio. Entende que é uma coisa Sim. puro discernimento. A pessoa Sim, parar 3 segundos para pensar. É o conceito do sim. diabo E por posso trás, te né? Como falar é uma que coisa? criou? Ai, tá com um delay bem grande aqui, desculpa, Mila. Deve ter te interrompido depois que você começou. Mas assim, rapidinho, a gente está discutindo muito sobre isso, né, Mila? A gente está bastou uma consciência em mim a respeito toda essa palhaçada que eu vejo de que as pessoas elas ficam botando medo nos próprios alunos, olha, ensinando a se proteger de tudo quanto é demônio, e isso faz com que a pessoa crie esses demônios. Às vezes ela nem estava pensando nisso. E eu fiz até um vídeo, eu acho que eu postei a semana passada, falando exatamente o que você falou. Gente, é você que cria, não existe adendo em você criar a sua realidade. Então para de ser idiota. Porque e ficar se deixando levar por falácia de pessoas que às vezes está há anos estudando o negócio e não pôs na cabeça ainda que não existe isso. Existe só para quem cria. Existe só para quem cria. Né? Se você ficar vibrando nessa frequência, ficar se alimentando desse tipo de conteúdo, meu filho, ó, boa sorte para você. Eu não quero. Né? E é justamente isso que a gente não quer levar para as pessoas com a nossa proposta, né, Mila? Sim. A gente até está procurando, né, instruir para levar as pessoas para trazer luz, esperança, consciência, né? Isso que tu falou da espiritualidade é consciência. Então é isso que a gente precisa trazer, né? E essa é a minha bandeira, né? A bandeira da verdade, né? A verdade no sentido do discernimento. Eu sempre falo muito isso para meus alunos. Assistam tudo, vejam tudo e discernam. Aquilo que você está ouvindo está te dando mais angústia, te despertando medo. Cara, desconfia que tem alguma coisa que não está legal. Porque a verdade, ela nunca vai te levar ao encontro do medo. A verdade te liberta do medo. Ela é o oposto E disso. quando algo Se você. limita, e quando, desculpa, e quando algo limita, eu meço assim, se me limita, tô fora. Porque o universo não tem limite, o todo não tem limite. Então, se você tá me limitando, tchau, acabou. Essa é a minha régua. Essa é a régua que deveria ser para todos, porque o que eu assisto hoje, né, e a internet, ela é por bem e por mal. É muita gente, e aí agora tá uma modinha muito grande também de trazer tudo para dentro da internet, aí é aquilo que eu vivo falando. Se é perigoso, por que que você ensina? Se é para eu dizer para o meu aluno assim, ó, cuidado, eu vou te ensinar isso aqui, mas você tem que. Então me ensina, porra. Entendeu? Não faz. Aí agora virou modinha. Aquilo tudo que era fundamento, fundamentos de terreiro, fundamentos de quimbanda, fundamentos de não sei o quê, ficava, né, da maçonaria, da Rosa Cruz, tinha lá um certo hermetismo, ficava guardado, já que era um fundamento, né? Agora, a moda é trazer tudo isso na internet, misturar, bater um bolo, aí todo mundo quer a parte, né? Porque eu vou lá, né? Fazer despacho assim, assado, fazer isso daquele jeito, aí eu não vou falar, porque senão, enfim. Mas eu fico olhando e falo, virou um ativismo espiritual, Uhum. virou uma forma de vender apenas. Ah, André, mas você não está vendendo seu curso? Estou vendendo meu curso e eu sou clara no que eu entrego, porque eu fiz. Só aqui com vocês, ó, a gente ficou quase 1 hora só para contar como isso nasceu. Eu não escondo nada dos meus alunos, eu não escondo nada da minha audiência, eu falo a verdade, eu não curo ninguém, aqui você se cura. Aqui a gente leva a sério o que Hipócrates deixou escrito, que é que para você se curar, você tem que dar o primeiro passo na direção de buscar a sua cura. E é isso que a gente oferece aqui, caminho, ponte. Por isso que eu digo, a minha missão é ser ponte entre o espiritual e o material para que você possa encontrar o seu equilíbrio, a sua jornada de descoberta.
E aí aqui a gente faz muito isso, tira máscaras mesmo, porque eu falo muito disso. Você está lá assistindo um negócio, onde a pessoa... Sim, aqui dentro da apometria a gente trabalha muito com questões de implante, chipamento, arquepadias, que são coisas que nossos eu do passado vivenciaram e que ainda pode estar ressoando no teu campo. Sim, chip e implante tecnológico é a coisa que está mais acontecendo hoje em dia. Você está assistindo um canal de TV, você está sendo implantado pela TV? Não, por todos os seres que estão acompanhando isso como se fosse um holograma e vendo aonde a sua frequência cardíaca se altera por medo, ansiedade, angústia, e é ali que você é chipado para continuar vibrando naquela frequência. Eu não sei quantos perceberam depois do 5G como o nosso coração fica numa frequência mais acelerada quando a gente está em conexão com o computador, celular. É uma frequência, isso é um chip. Só que a gente está aqui vivendo essa realidade. Então a gente tem que ter consciência até onde é o meu limite com essa relação. Ainda está na sua mão tomar decisões. Ah, porque os donos do mundo, porque os Illuminati. Cara, existe. Quem são essas famílias e todos esses grupos? São aqueles que estão extremamente apegados ao poder e ao apego do território, do meu, é meu. Então, ele incentiva, por meio dessa frequência, o consumo e o desejo de coisas, de bens, na sociedade como um todo, para retroalimentar esse poder que eles querem de manutenção aqui. Andréia, isso não é mal? Não, isso é uma forma deles pensarem, e quem se deixa levar por isso está vibrando na mesma frequência. Está ressonando, né? Aí, mas isso não vai acabar? Um dia vai. Um dia vai, mas adianta ficar levantando bandeira do bem contra o mal sem fazer o seu dever de casa? Faça a sua parte. Quem é você nesse latifúndio? Se você não é nem A nem B, então você é um com todos eles, porque é isso que nós somos. Nós somos um com todos. Hoje, né, eu não sei que dia que vai passar isso aqui, mas hoje a gente viveu uma situação bastante delicada, junto ao Rio de Janeiro, à polícia, enfim, a gente viu umas coisas bastante fortes ali. E aí já virou um debate em torno disso, né? E aí você começa a analisar de um ponto de vista de escolhas. Quais foram as escolhas que cada um que está vivendo neste planeta está fazendo? Ah, não é escolha, foi escolha. Não é verdade. Nós temos escolha, a gente tem a escolha o tempo todo de ser bom, de trabalhar pelo belo, de trabalhar pelo que ajuda a todos, pelo que é útil a todos. A escolha está sempre na nossa mão, mas a maioria das pessoas hoje tem escolhido só para si, pelo egoísmo, pelo ego, pelo poder. E aí não importa a camada que você viva, se a mais, né, baixa ou a mais elevada, a coisa está girando em torno desse debate. As guerras são feitas por território, porque ninguém se sente parte. Então, eu quero ter a minha parte, já que eu me sinto parte, eu quero ter a minha. Mas isso nada aqui é nosso. Nem esse corpo é nosso. Isso aqui está emprestado para a gente viver a experiência. Emprestado, tudo temporário, né? Tudo. Faça bom uso, cure-se, para poder ter mais tempo útil de ectoplasma para transformar você mesmo e reacoplar todas as suas partes perdidas, causadoras ainda de guerras, porque é muito fácil julgar tudo isso de um lugar do anjo iluminado. Ah, eu sou o guerreiro da luz, adoro. Guerreirinho da luz. Só que esquece que partes suas de vidas passadas foram os causadores de grande guerra do que a gente está vivendo hoje, porque somos ancestrais de nós mesmos. Então, aquilo que mais te incomoda no que os teus olhos assistem hoje, falam muito mais de você do que você imagina. Aquela guerra que te incomoda, talvez você tenha feito partes de guerras no passado, onde você destruiu crianças, idosos, famílias. Aquelas cenas horrorosas que você se choca, talvez te choque, porque você foi um algoz, só mudou a entrega disso, né? Porque agora a gente tem internet. Antigamente demorava mais para a notícia chegar, porque às vezes era por carta, por navio, né? Demorava, a notícia já chegava em desuso. Já tinha outro navio afundando, já estavam mandando notícia de 8 meses atrás. Agora não, está mais rápido. Mas o fato é que
O ser humano está fazendo ser humanice desde que colocou o pé no planeta. E é isso que nós buscamos, trazer luz, né, para as nossas próprias sombras, iluminar as nossas próprias sombras. Quanto mais a gente traz essa consciência, mais a gente vai reacoplando as nossas partes, fazendo as pazes com as nossas partes, curando os nossos bloqueios, dificuldades, e a vida realmente passa a fluir. Não há escassez, esse planeta é de uma abundância. Esse planeta, esse universo, abundância, gente, é muita abundância. Não tem falta, só tem Só tem abundância. sobra. Não tem. Quanto mais você Ou tem, trabalha ou tem nisso, a tal da, ou tem a tal da abundância da escassez, mas não é escassez, é a abundância de escassez, né? exato. Mas é abundante, é a forma como cada um vai lidando com as suas escolhas que vai determinando os resultados. E esse resultado, aí a gente vai entendendo a frase da Avó Maria que eu trouxe no início, quando ela disse que quando você se eleva a um nível de frequência ascensionado, né, dos mestres, né, de frequências mais elevadas, não te resta nada além do amor. E o amor é aquele que está sempre disponível para curar, ajudar, servir ao próximo. E essa é a nossa única missão na vida: servir. Servir o nosso melhor, servir em apoio, servir o bem, o belo, o justo, o equilibrado, né? A regra aí de ouro entre dar e receber. Serviço. Nós somos pleno serviço. A Terra, o planeta, veio para nos ensinar isso, porque ela nos serve o tempo todo. Ela nos serve nutrientes, ela nos serve sombra, água, fogo, o ar que eu respiro. Tudo o que a gente produz passa pela natureza, pelos elementos minerais da natureza. Se a gente usa hoje um celular, é porque a gente pegou da natureza o lítio para construir essa bateria que está dando conta aqui para a gente estar aqui falando. Ela serve a gente o tempo todo. E o que, que a gente serve para ela em devolutiva? Um retorno, né? Nada. A gente só consome. Somos criança, Krishna, com tecido. Pequeno Krishna, no bom sentido, né? Que aqui a gente só está trazendo a expressão do pequeno Krishna, colorindo um tecido com cores fortes, porque a gente ainda está mimado. Como a Helena diz, né? Ela sempre se refere a todos nós como criança. E aí, só para trazer Helena aqui nesse contexto, para quem também está chegando agora, Eu iria te pedir isso para trazer um pouquinho da Helena. ela é uma consciência de vida passada minha, ou seja, é um desses meus fractais, né? Uma alma antiga minha, que também, no momento em que eu comecei a entender por que eu estava aqui, né? Minha missão, enfim, e já em conexão com Porteira, com Vó Maria, e que começo aí a receber todos esses insights e acessar minhas informações, num dado momento ela vem se apresentar, literal, para mim. E aí ela começa, antes de eu entender o que seria ela, me convidando para escrever, porque era algo que eu sempre gostaria de fazer, mas naquela ocasião eu sequer sabia quem era Helena, porque não era um assunto que me interessava. E ali a gente começa a manter uma conexão ativa e atávica, né? Porque é a mente dentro da mente. É diferente de uma incorporação, é diferente de uma canalização. Ainda que as pessoas chamem de canalização porque não sabe explicar, é diferente. É uma mente que habita a minha mente, né? Então é um diálogo constante e permanente com esse meu eu. Não sou ela, mas ela é parte de mim e eu sou parte dela, porque somos existências distintas. Só que o conteúdo útil dela, conforme eu também vou me desenvolvendo, mais eu acesso, porque é meu, por acréscimo de mim mesma. Nós vamos nos reacoplando. E ela, então, traz, né, muito do que ela já trouxe em livros, em informação, e o que ela ainda acessa hoje, enquanto uma consciência cósmica que ela é. Porque todos esses seres que, de algum modo, deixaram marcas na história, pegadas longas na história, eles não desaparecem enquanto um ego superior. Essa consciência, né, do mental superior habita uma biblioteca que a gente acessa.
né, que seria o mundo das ideias de Platão. Talvez essa biblioteca chame-se Platão, né, em homenagem a ele. E tudo que foi produzido de útil fica lá. O que não quer dizer que esses que produziram essas utilidades não tinham questões pessoais para tratar. O que não significa que Helena, com toda a sua mestria, com todos os seus conhecimentos, não tinha questões de ordem pessoais e emocionais para resolver, Sim. Eu sentimentos que li, ainda aprisionavam ela. eu li o livro dela, nossa, eu tô com 43 anos hoje, eu li um livro dela, eu era muito adolescente, da história da vida dela, sempre fui apaixonada por ela. Inclusive, é uma das consciências que eu peço na ressonância harmônica, do Hélio Couto. Ai, que Então, legal. a gente está meio que conectada em consciência aí. Isso, você E tem a pode, história qualquer um dela pode ter casado acessar. cedo, né? Ela casou cedo com aquele senhor. Com certeza ela tinha ter muitas coisas ali na vida dela para tratar, né? E essas são as coisas que a gente vem tratando, né? Porque eu tenho um trabalho que eu faço, a gente tem vários trabalhos aqui, né? O curso de apometria sistêmica é o nosso carro-chefe, a formação em operador de mesa radiônica, mas aí, por orientação da egrégora, a gente também está levando a voz às consciências, que a gente chama, né, para os palcos, que foi um jeito que a gente encontrou de levar para todas as pessoas esse contato, né? Tanto com Vó Maria, Porteira e Helena, que acabam ali também trazendo a sua mensagem e ativando frequências elevadas. As pessoas recebem realmente tratamentos enquanto eles estão ali trazendo as suas falas. E essa forma, né, de se apresentar é ativada pelo grupo que está lá. Então, né, a gente fez um teatro com 400 pessoas. Eu não sabia o que seria dito, porque a frequência do grupo é que deu o tom da prosa. E aí meio que é uma onda, né? Vem a Helena abrindo, trazendo uma consciência bastante viva, ativando todo mundo naquela frequência do amor, né? Em hertz, ali, em frequência vibrando mesmo amor. Na sequência, vem o Porteira acessando camadas de sombra, mas de um jeito irreverente, que faz com que as pessoas se vejam, né, nas suas questões. E depois vem a avó, com aquele banho de amor crístico dela, que faz ali verdadeiras cirurgias. Então, tem gente que relata: nossa, eu fui cirurgiado, eu senti isso, eu senti aquilo. Enfim, é uma forma de levar esse nosso conhecimento também para chegar a mais pessoas. Inclusive, estamos indo agora para Portugal, levar o Voz das Consciências para lá, Ah, que porque legal. tem muita gente, né, na Europa que nos acompanha. E uma outra coisa que eu faço que eu amo, essa eu falo que eu faço para mim, é o Sagrado Feminino, né? São os encontros com os círculos de mulheres. E esse círculo é muito. É, é um trabalho que Helena pede, né, para a gente fazer, que ela sempre diz: as mulheres vão curar o planeta. Então a gente precisa trazer mulheres para uma roda, para uma fogueira. Ela É. sempre fala: em volta do fogo, que a gente transmuta tudo. É o fogo, e a gente tem que ter muita consciência, porque o fogo está ali realmente para consumir tudo que não nos serve mais. Então, ele é testemunha disso. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade ao redor do fogo. E nesses encontros, ela conversa muito com as mulheres, né? Em volta ao fogo. Ela fica, às vezes, 2 horas e meia ali, trazendo a fala dela de vulnerabilidade daquela alma antiga com as suas dores nas suas relações, com o pai, com mãe, com o marido, com um filho que não era dela, mas que ela adotou, né, e que morreu cedo, e todas as dores e todas as raivas que ela sentiu. Ela foi um ser humano como outro qualquer, que viveu suas vicissitudes, né, que teve as dificuldades de o transporte para chegar nos lugares que ela chegou, a coragem para fazer o que ela fez, mas ela teve as raivas dela, ela teve as dores dela como um ser humano. Então, ela traz isso, e o quanto isso nos aproxima dela, né, enquanto um ser humano. E o quanto isso, quando ela traz essa consciência, fala de mim, né, das minhas dores atuais, que eu falo: caramba, a gente ainda está remexendo nesses mesmos Tá cutucando. calabouços, a gente ainda está levando luz para essas mesmas sombras. E tem um fato que acontece, né, com as minhas vidas passadas, já acessei algumas, né,
É que sempre aos 8 anos de idade algo acontece que nos leva para esse lugar muito sombrio de dor, né? E Helena perde a mãe aos 8 anos de idade. Eu perdi aquela minha alma antiga que eu contei agora há pouco, né? Que despertou a memória. Teve a mãe assassinada aos 8 anos de idade. Nessa minha vida atual, eu vivi um abuso aos 8 anos de idade. Então, você vê que você vai recebendo os sinais, né? Da onde que está a questão que você veio resolver. Aonde que está a dor que você está repetindo o padrão, atraindo de volta por ressonância para o teu campo, para você ressentir até que você desate esses nós de enganos que estão te envolvendo. Então, Helena traz essa consciência para mim também e me ensina, né? Porque é como se eu acessasse informações que já são minhas renovadas, porque a gente tem trago o mesmo conhecimento que ela expandiu, né, com o que ela fez enquanto ela estava viva, mas de uma forma mais simples. E ela fala muito isso. Falemos de forma mais simples agora, para que cheguemos a mais pessoas e que mais pessoas possam acessar esse conhecimento, né? E é isso hoje que a gente está fazendo. Muito legal. E até hoje a gente tem dificuldade para entender a mensagem dela lá sobre a teosofia, né? É um assunto complexo para a consciência de hoje. Então, imagina antes, né? Como foi difícil esse trabalho, né? Mas, André, é muito bom. Deu a nossa horinha aqui, mas eu amei esse bate-papo. Sou apaixonada pela Helena. E eu amei ver o teu vídeo no teatro com o Exu Porteira. Tava muito rock and roll, tava muito legal. Ele adora rock and roll. Adora. E aqui, vem para cá pro sul, né? Tem Então, teatro aqui. está no nosso radar, né? Porque nós temos muitos alunos no Sul, mas é muito. Só para você ter uma ideia, né? Comemorei meu aniversário agora no último dia 24 de outubro. Fizemos, né, uma cerimônia de cacau, dance e tal, porque eu queria fazer uma cerimônia no meu habitat, que é a natureza, né? Meu templo. E veio várias pessoas, vários alunos do Sul. Menina, eu fiquei assim, encantada de ver. Eles estão sempre presentes. Então, está no radar. Quem sabe a gente não conversa, né? Vocês não me dão um apoio aí de dicas, lugares, e a gente não planeja Com isso juntos, certeza. né? Com certeza. E você tem que vir aqui conhecer nosso castelo também. Bora, Já marca na agenda. Assim que ficar determinado que você vem para o Sul, já marca na agenda que você tem horário com a Fabiana e com a Milane. Isso é inegociável. Então, pronto, já deixa marcado, porque daí a gente já vai, eu conto uma outra história que eu gostaria de tratar desse tema com mulheres, que é falar um pouco, né, da Dona Sete Catacumbas, que é a pombogira que acompanha os trabalhos no Sagrado Feminino, a história dela, que é uma história maravilhosa, e contar uma história minha de vida passada também, onde eu já fui pombogira, né? E tudo que, ao acessar essa memória, também me trouxe de consciência para essa minha jornada de terapias do método da apometria sistêmica, do próprio trabalho com o sagrado feminino, da magia natural, né? E de como isso, ao trazer luz, né, iluminar esse meu lugar também, como isso também me traz de volta ao meu centro, né? Ao meu centro vital, ao meu cardíaco, a fonte que me liga à fonte. Então, vamos combinar, sim, porque tem muita coisa. Sim. Trazer o Porteira para falar, né? E a gente conhece lugares bem legais. Porque o Porteira, ele precisa de uma live só para ele, porque quando ele desata a falar, ele não para mais. Então vamos agendar mais uma. Pode agendar, pode agendar. Vamos sim. Ele já ficou aqui um tempão falando na minha orelha. Eu falei para ele assim, Porteira, hoje é minha vez. A gente marca outra só para você vir falar. Que legal. Ele quer falar sobre essa parte mesmo, sobre magos, trevosos, algumas coisas sobre sombras que ele quer trazer uma consciência para as pessoas. Então, se tiver espaço, só chamar que a gente volta. Não, já vamos agendar. A gente agenda. E engraçado, porque eu acendi a velinha pro meu tranca-ruas. E aí já pensei nele também, né? Disse, já vou botar a velinha aqui para ancorar. Ele tá. É que é aquilo. A hora que a gente abre e ele começa a falar, minha filha, aí não tem jeito. Tem que ser uma live só para ele.
Vamos sim, que legal. Gratidão.